Tudo bem, meu amigo, minha amiga, comissário de voo? Vamos falar agora de turbulência. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de turbulência, nós vamos então definir o que é turbulência, falar dos seus tipos, intensidade e, lógico, efeitos sobre as aeronaves. O que na verdade seria uma turbulência? A turbulência ela é provocada, toda vez que eu tenho uma certa instabilidade no ar atmosférico. Essa instabilidade ela pode ser gerada por uma situação, por exemplo, uma irregularidade do fluxo de ar, tá? Então, resultante de quê? Aquecimento diferenciado do solo ou ainda obstáculos naturais. Quando nós falamos disso, nós estamos imaginando a seguinte situação: eu tenho lá diferentes temperaturas na superfície, isso vai provocar o quê? Diferentes fluxos de ar. Toda vez que a aeronave passar por essa região de diferentes fluxos de ar, ela vai sentir ali áreas de turbulência, o que gera ali, lógico, esses diferentes fluxos de ar geram uma certa instabilidade, Essa certa irregularidade do fluxo de ar ela pode ser observada, por exemplo, quando a aeronave cruza diferentes superfícies, por exemplo, água, terra, Então aqui eu tenho, diferentes superfícies e essas diferentes superfícies provocando diferentes fluxos de ar. Lógico que eu posso ter turbulência também em áreas de obstáculos naturais. Que obstáculos naturais seriam esses? As montanhas. Tá? Áreas de montanhas podem gerar áreas de turbulência, tá? Como a gente está vendo aqui. E ainda dentro de nuvens. E aí, que nuvens vocês acham nós vamos ter maior turbulência? Exatamente aquela, a famosa cumulonimbus, o famoso CB, ou se vocês quiserem, o famoso Charlie Bravo. Bom, tipos de turbulência. Quais são os tipos de turbulência? Eu tenho lá turbulência convectiva, o nome já fala, formada por convecção, então não tem muito que a gente falar aqui, As turbulências mecânicas, que podem ser orográficas, provocadas, como a gente viu ou acabou de falar, sobre áreas de montanha, ou ainda turbulência mecânica de solo, tá? Que nós vamos observar em regiões, lógico, na superfície, relacionados a quê? Obstáculos na superfície, sejam árvores, prédios, construções mais diversas, podem interferir na direção e velocidade do vento. Então, mecânica, orográfica ou de solo. E aí nós vamos ter as turbulências dinâmicas, que são 4 tipos diferentes: frontal, cat, wind shear e esteira de turbulência, tá? Vamos falar de cada uma delas para que vocês conheçam todos os tipos de turbulência, tá? Bom, aqui eu estou mostrando para vocês a sequência, digamos, de uma formação de cúmulos. Cúmulos que começou pela manhã, no início da tarde ele já foi desenvolvendo, passando por um tamanho um pouquinho maior, e quando chega no final do dia, ou às vezes no início da noite, ele já está formado lá um cumulonimbus, tá? Então, muitas vezes a formação de um CB, ele obedece esse processo. De manhã ele está um cúmulozinho, à tarde ele já está um TCU, um grande cúmulos, e no final da tarde ali, mais início da noite talvez, já com a formação de um CB. Bom, olha lá, turbulência convectiva. Vamos começar lá pelo início, turbulência convectiva ou térmica. O que é isso, Batista? O que é uma térmica? Eu nunca ouvi falar de térmica. Térmica são bolhas de ar quente ou bolhas de ar aquecido que saem da onde? Da superfície. Então a superfície aquecida, o ar em contato com essa superfície aquecida torna-se menos denso ele sobe, tá? Então isso vai provocar aquelas correntes ascendentes. Essas correntes vão provocar as formações de nuvens cúmulos, como nós vimos na imagem anterior, retratam bem esse tipo de turbulência convectiva ou térmica, tá? Então é mais intensa quando? Quando é que eu tenho maior turbulência convectiva? Especialmente nas tardes de verão sobre o continente.
Então, nessa situação, nós vamos observar a maior incidência de turbulência convectiva. E visualmente, como é que eu consigo, entre aspas, enxergar essa turbulência? Exatamente observando a presença de nuvens cúmulos. Geralmente, essa turbulência ela está associada muito a temperaturas mais elevadas. E aí, lógico, em regiões naturalmente mais quentes, eles vão ter o maior número, né, digamos assim, de turbulências convectivas ou térmicas, né? Então aí nós estamos observando exatamente essa situação da formação de turbulências convectivas, tá? Que vão ocorrer aí sempre, né, a partir das nuvens cúmulos, ok? Olha só, aqui eu tenho nessa outra imagem a demonstração das térmicas. Então as térmicas, bolhas de ar quente que saem da superfície, voando entre a superfície até o topo das nuvens, a ocorrência de turbulência convectiva. Então se o piloto quer voar fora dessa turbulência, o que ele tem que fazer? Voar sempre acima das nuvens cúmulos. Então voando acima das nuvens cúmulos, nós vamos um voo sem turbulência. Tá? Turbulência convectiva é sempre mais intenso aonde? Dentro de CBs. Nós veremos aí nas próximas videoaulas, quando nós falarmos de trovoadas, né? Trovoadas é um fenômeno provocado aí dentro de nuvens cumulonimbus. Então a trovoada ela tem 3 estágios. E o estágio mais perigoso da trovoada é exatamente o estágio de maturidade. Quer dizer então que a maior turbulência convectiva será observada dentro de nuvens cumulonimbus, especialmente na fase de maturidade. Então já anota aí, né? Uma informação bastante importante, tá? Bom, novamente, só para que vocês lembrem, né? Aí eu tenho as nuvens cúmulos. Toda vez que eu identificar cúmulos no céu, eu sei que esse cúmulo está sendo alimentado por correntes ascendentes, né? E dentro da nuvem o processo de ascendente e descendente, que é aquele processo de convecção, tá? Muitas vezes você já viu de repente um urubu voando. E o urubu, ele voa, às vezes, né, sem bater a asa, ele fica ali girando, né, em torno de um certo ponto. Na verdade, ele está girando em torno de uma térmica, tá? Então a térmica é importante, mantém no caso o urubu em voo, né, até se ele quiser, né, por várias horas, tá? Sem esforço físico nenhum, porque ele está apenas planando em torno dessas térmicas, tá? Um planador, aeronave que voa sem motor, ela também busca a ocorrência de térmicas. Então as térmicas mantêm um planador em voo também pelo mesmo processo, correntes ascendentes, correntes essas que alimentam as formações das nuvens cúmulos. Vamos falar agora da turbulência mecânica. Turbulência mecânica, ela é provocada sempre quando eu tiver um obstáculo. Então se você quiser colocar, né, uma palavrinha ao lado da turbulência mecânica, escreva a palavra obstáculo. Obstáculo que pode estar tanto na superfície quanto pode estar em altitude. Na superfície afeta pouso e decolagens, em altitude pode afetar a nossa aeronave em voo, né? Trazendo ali um certo desconforto em função da turbulência, né, apresentada nessas condições, tá? Então, por exemplo, diferentes obstáculos que podem e vão gerar turbulência. Eu vou ter turbulência quando eu tiver ventos mais fortes. Vento fraco ou praticamente sem vento, isso não gera turbulência, mesmo que eu tenha um grande número de obstáculos na superfície, né? Então só vou ter turbulência nos dias que os ventos forem fortes ou relativamente fortes, tá? Pode ser árvores, prédios, o relevo irregular, tudo isso pode e vai acabar gerando áreas de turbulência, tá? Vamos falar então da turbulência orográfica. E aí, outra dica, se vocês quiserem ou nunca ouviram falar essa palavrinha orográfica, anotem e escrevam aí, tá? Orográfica quer dizer
montanhas. Então, turbulência que ocorre em áreas de montanhas, tá? E a turbulência, ela é provocada, melhor, ela é gerada sempre quando eu tenho ventos fortes colidindo com a montanha, né? Batendo de encontro à montanha. Ele fala que ele sopra perpendicular a uma cordilheira. Então, exatamente nessas áreas de montanhas. Então tá aí, ó. Então aqui eu tenho uma imagem para ilustrar exatamente isso, né? O vento vem, bate no obstáculo que é a montanha, e no lado oposto da montanha eu vou ter a geração da turbulência orográfica. Então, a turbulência orográfica é sempre gerada no lado oposto, ou seja, contrário ao lado do vento, né, da onde ele vem, tá? E como é que chama esse lado? Bom, tem um detalhe importante que eu preciso comentar com vocês. No lado da onde o vento vem, ele tem um nome, ele é chamado de barlavento. Então, o lado da onde o vento vem, chamado de barlavento. O lado oposto da montanha, que é o lado que vocês estão observando ali, a turbulência, ele é chamado de sotavento, tá? Então, barlavento é o lado da onde o vento vem, sotavento é o lado para onde o vento vai, ou o lado oposto da montanha. Então, como nós já falamos, para ter maior turbulência orográfica, eu preciso de ventos mais fortes colidindo com a montanha, né? Então, como você está observando aí nessa ilustração, eu tenho exatamente, né? Olha aí, barlavento e sotavento da montanha, tá? Para que a gente consiga exatamente entender, né? E definir qual lado eu tenho turbulência. Então, pergunta de prova da ANAC. Normalmente, as turbulências orográficas serão encontradas no sotavento da montanha. O que é o sotavento? O lado oposto da montanha. Então, sempre ligado à velocidade do vento e à altura do relevo, ou elevação do relevo, tá? É importante falar que geralmente montanhas mais elevadas vão normalmente observar ali ventos mais fortes, tá? E aí, lógico, acarretando também em turbulências mais extensas, né? Nessas áreas de montanhas, tá? Bom, formação de ondas orográficas. Olha só, muitas vezes em regiões de montanhas bastante elevadas eu tenho ventos fortíssimos, e esses ventos pode gerar o que a gente chama de ondas orográficas. O que são isso? São áreas mais extensas de turbulência. Só uma curiosidade, isso não está em prova, mas só uma curiosidade, ocorre muitas vezes, dependendo da região, lógico, uma maior extensão dessas ondas orográficas, pode chegar até mais ou menos 500 quilômetros das áreas montanhosas, né, a incidência dessa turbulência, tá? Bom, outro aspecto interessante e importante, até mesmo questão de prova, são frequentemente avistados nessas regiões de montanhas nuvens lenticulares. Então, visualmente, né, eu posso, toda vez que eu identifico nuvens lenticulares em regiões montanhosas, é o indicativo então da formação, ou melhor, da ocorrência da turbulência orográfica, tá? Bom, olha aí. Então, o lado mais perigoso para o piloto, ou no caso para a aeronave em voo, será sempre a aproximação da montanha, né, de áreas de montanha, pelo que a gente vai chamar do lado sotavento. Então, barlavento é o lado onde o vento está vindo, conforme está ilustrando aí nessa imagem, né, e o sotavento o lado oposto. Agora, o que eu sempre comento na sala de aula: como é que o piloto sabe se ele está vindo pelo barlavento ou pelo sotavento? Tá? Então, imagina vocês que eu estou em voo, eu estou ali, sou o piloto, estou na minha proa ali, né, na minha frente, eu estou avistando uma montanha. E aí, como é que o piloto sabe se ele está vindo pelo barlavento ou pelo sotavento? Lembrando que barlavento e sotavento são determinados pela direção do vento, tá? Da onde o vento está vindo, beleza? Tá? Bom, então digamos que o piloto está aproximando da montanha, mas está com vento de cauda.
toda vez que o piloto tiver com vento de cauda, que é um indicativo então que ele está aproximando daquela montanha pelo lado barlavento da montanha, tá? Que é o lado menos perigoso, digamos assim. Mas ele tem que estar atento, porque logo após cruzar a montanha, ele vai entrar na área de turbulência, tá? Já se a mesma aeronave está aproximando da montanha, mas com vento de proa, né, conforme está sendo ilustrado aqui nessa figura, aí eu já estou aproximando pelo sotavento. Ou seja, antes de eu chegar na montanha, eu já vou estar entrando em áreas de turbulências, tá? Então, turbulência orográfica apresenta, né, formação de nuvens lenticulares. E aí algumas imagens de nuvens lenticulares, formato de lentes, geralmente acima do topo da montanha, caracterizando então essa tal turbulência orográfica. Novamente, outras imagens aí que a gente vai observando, né? A sequência de nuvens lenticulares. Veja que aqui eu tenho as bordas, digamos assim, da nuvem, né? Eu tenho aqui uma área mais esgaçada, mais esfarrapada. Isso é um indicativo de quê? Que os ventos aqui estão fortíssimos, e isso, lógico, gerando uma grande área de turbulência orográfica. Olha aí, o Monte Fuji no Japão, coberto aí, né, por uma nuvem lenticular, tá? Indicando também áreas de turbulências. Novamente, olha aí, outra região de montanha, acompanhado de nuvens lenticulares. Veja só, às vezes, né, como vocês podem observar, são nuvens belíssimas, nuvens muito bonitas, porém, indicam o quê? Indicam áreas turbulentas, tá? Bom, vamos passar para o próximo tipo de turbulência mecânica, só que agora de solo, onde nós vamos ter aqui turbulência relativa aos obstáculos na superfície. Então, ele fala aqui, ó, topografia acidentada ou mesmo edificações podem gerar turbulência, tá? Então, o vento que bate contra os obstáculos que estão na superfície acabam saindo do lado oposto, um efeito muito parecido com aquilo que a gente acabou de falar em relação às montanhas, só que agora na superfície, tá? Então, o lado oposto, que seria, digamos assim, o sotavento da edificação, né, no caso, gerando áreas de turbulências, só que agora na superfície. E lógico, isso pode afetar pousos e decolagens. Olha aí, nessa imagem dos prédios, você imagina que os ventos que passam entre os prédios, eles vão sair sempre do lado oposto de forma também irregular. O lado oposto, ou seja, o sotavento do prédio, eu vou ter áreas de turbulências. Novamente aí outra imagem, outra ilustração, retratando exatamente essa condição, né? Ventos fortes batendo contra os obstáculos na superfície, e isso acaba gerando áreas de turbulência próxima à superfície, afetando pousos e decolagens. Bom, vamos falar agora das turbulências dinâmicas. Quais são elas? Frontal, cat, wind shear e esteira de turbulência. Então nós temos aqui 4 tipos diferentes de turbulências dinâmicas, tá? Vamos falar de cada uma delas e como cada uma delas, lógico, afeta a nossa aeronave em voo. Vou começar aqui pela turbulência frontal, tá? Turbulência frontal, ele fala aqui, ó, seria o que? Ascensão do ar quente na rampa frontal. Como assim? Primeiro vamos definir o que é uma frente. Frente é quando eu tenho o encontro de duas massas de ar diferentes, tá? Então, digamos, o que é uma frente fria? Frente fria é quando o ar frio empurra ou encontra, né, área de ar quente, e o ar frio, por ser mais denso, consegue avançar mais rapidamente ou mais facilmente, tá? E aí, questão de prova da ANAC. As turbulências frontais são sempre mais severas, estão sempre associadas às frentes frias.
quanto mais rápido o avanço de uma frente fria, maior instabilidade, ou seja, maior áreas de turbulência associados a esse sistema frontal. Então são, digamos assim, áreas mais turbulentas, sempre nas frentes frias. Aqui eu tenho uma imagem, né? Exatamente retratando o que seria uma frente fria. Então imagina o seguinte, ó, aqui na parte traseira, então aqui eu tenho uma linha de mau tempo, como você pode ver aqui uma linha de chuvas, essa é a linha do sistema frontal. Na parte anterior, digamos assim, né? Mais ao sul aqui eu tenho o que? Uma massa de ar frio, tá? Aqui na parte dianteira do sistema frontal eu tenho massa de ar quente, tá? Então o ar frio, quando ele bate ou vai de encontro ao ar quente, isso acaba gerando mau tempo. Então a linha de contato entre as duas massas geram áreas de mau tempo. É o que a gente está observando nessa imagem de satélite, tá? Então isso é um indicativo aí de turbulência, que a gente vai chamar de turbulência frontal. A mais intensa, portanto mais perigosa, será encontrada nas frentes frias. Bom, vamos falar agora da turbulência de ar claro, ou ainda de céu claro, ou também conhecida como CAT, Clear Air Turbulence, turbulência de ar claro. É uma turbulência que a gente fala ali que é sem advertência visual. Por quê? Nós estamos falando de uma turbulência de altitude. Na verdade, uma turbulência que ocorre acima de 20 mil pés. Então, mais comum, mais frequente em aeronaves que voam, né, aviação comercial, tá? Então, as empresas aéreas, né, fatalmente, né, podem, durante o voo, enfrentar áreas de turbulência de ar claro. Bom, ela é uma turbulência que, além de não ter advertência visual, ela está associada às correntes de jato. O que é uma corrente de jato? É uma área de vento forte, ou melhor, fortíssima em altitude, tá? Isso pode gerar uma área de extrema turbulência para a aeronave em voo, tá? Ela afeta a aeronave em voo e a ocorrência, especialmente no inverno, sobre os continentes, na faixa de 20 a 40 mil pés. Então, ela é muito importante, esse tipo de turbulência, né? O piloto estar consultando sempre a meteorologia, tá? Então, como é o nível de voo frequente das aeronaves aeronaves comerciais, então é importante que os pilotos sejam informados da posição da corrente de jato, porque ela vai determinar a ocorrência, né? Ou melhor, a intensidade dessa turbulência, tá? Então, é importante que o piloto seja sempre acompanhando as informações meteorológicas e observe o seguinte, ó, é mais perigoso quando a aeronave pega essa tal corrente de jato de través. O que é de través? Na lateral da aeronave. Isso, lógico, pode criar um efeito torção da aeronave, trazendo inclusive um risco, né, estrutural para a aeronave em voo, tá? Então é importante que o piloto esteja sempre acompanhando essas informações meteorológicas. Aqui algumas imagens de exatamente, né, comissários observando aí, né, a ocorrência da turbulência de ar claro. Veja o seguinte, tudo que está solto nessas condições de turbulência são literalmente jogados para cima, tá? Nada fica seguro nessas condições. Por isso é importante que os passageiros todos estejam afivelados, porque vai balançar bastante. Uma dica importante: a primeira providência que o piloto deve ter é sair o mais rápido possível daquele nível de voo, fugindo, né, dessas áreas de turbulência de ar claro. Então, uma turbulência bastante, digamos assim, importante, né, em termos de segurança de voo, tá? Turbulência dinâmica agora do wind shear. Wind shear é um tipo de turbulência que ocorre associado a determinadas situações, mas na verdade elas são provocadas por variações na direção e mesmo na velocidade do vento numa curta distância,
Então o wind shear, ele aparece aí associado às trovoadas. Lembra que toda vez que nós usamos o termo trovoada, estamos falando de CBs, cumulonimbus, e como nós já vimos nas videoaulas anteriores, é uma formação intensa de mau tempo. Pode estar associado às frentes, especialmente às frentes frias, brisas marítimas, ondas orográficas ou ainda inversões de temperaturas. Só para que você saiba, no Brasil, o campeão disparado de ocorrência de wind shear é o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Por que Guarulhos tem tanto wind shear? Exatamente pela presença da Serra da Cantareira, que é uma região ali, né, próxima, aliás, é uma região de serra próxima ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, que quando tem ventos mais fortes ou mais intensos na área da serra, isso acaba gerando, provocando áreas de wind shear sobre a pista de Guarulhos, tá? Então o piloto tem que estar atento a essas condições. Agora, como nós falamos, pode estar associado às trovoadas, como está sendo ilustrado aí nessa imagem. Então, dentro de CBs, também posso ter formação de wind shears. Então, afetando pousos e decolagens. Então, uma situação aí, né, bem complicada para pousos e decolagens. Wind shear também é conhecido como tesouro de vento, cortante de vento, gradiente de vento ou ainda cisalhamento. Muitas vezes o vento na lateral da aeronave dificulta pouso e decolagem, o famoso vento de través. Então o vento de través pode trazer uma certa instabilidade para pouso e decolagens, afetando aí, como você pode ver, né, a total segurança para pouso e decolagem. Bom, nós podemos ter o chamado vento de camadas. O que é isso? São ventos com diferentes velocidades e, lógico, interferindo especialmente nas condições de pouso e decolagem. Nós podemos ter um outro fenômeno chamado microburst. Nós podemos ter o microburst, que é um tipo de wind shear provocado literalmente como se fosse a explosão da nuvem. Então, dentro do CB, eu tenho lá, né, um grande acúmulo de água e de repente é como se pegasse um balde e virasse esse balde de uma única vez, despencando toda aquela massa de água, né? Então imagine que é uma situação de enorme risco, especialmente se a aeronave estiver na situação ali de pousos e decolagens, né? Como a gente está vendo nessa sequência de imagens, tá? Bom, mas o wind shear de repente mais frequente ocorre da seguinte maneira, como a gente está vendo nessa ilustração. Eu tenho ali a base de um CB e eu tenho, né, a partir da base da nuvem, correntes descendentes. Essas correntes descendentes vão bater no obstáculo que é a superfície e provocar ali um espalhamento em torno da superfície. Então imagine o seguinte, a aeronave está vindo para o pouso, após essa corrente descendente colidir com a superfície, ela acaba subindo, joga a aeronave para cima. Só que a mesma força que jogou a aeronave para cima vai na sequência, em questões de segundos, jogar a aeronave para o solo, tá? E aí, lógico, afetando a situação aí de pousos e decolagem. Então eu tenho um vídeo aqui só para ilustrar uma aeronave indo para o pouso. Essa é uma aeronave Lufthansa pousando lá em Hamburgo, Alemanha. Como você está observando, é um dia o céu mais ou menos nublado e aparentemente com áreas de ventos relativamente fortes. A aeronave está vindo já meio de través, como a gente chama no jargão da aviação, né? Meio caranguejando, meio de lado. E aí ele vem para o pouso, no momento que ele vai tocar a pista, ele recebe ali uma rajada de vento. Olha aí, joga a aeronave para fora da pista e nesse momento a aeronave chega a tocar, né, levemente a ponta de asa na pista e consegue fazer a remetida. Tá? Uma situação, digamos assim, de risco, lógico, mas aí está demonstrada, por exemplo, a importância da meteorologia aeronáutica. Por quê? O piloto já foi avisado anteriormente, então ele já sabia das condições, ele veio, digamos assim, né, praticamente num teste para ver qual seria o limite. Se ele, de repente, conseguisse pousar tranquilo, mas se ele também não sentisse segurança, ele faria a tal arremetida, que foi, na verdade, o procedimento, né, que ele acabou executando ali ao final.
Bom, aqui eu tenho dois fenômenos meteorológicos. De um lado eu tenho um tornado e de outro eu tenho um wind shear, tá? Então na sua esquerda você está observando aí um tornado e à sua direita você está observando o wind shear. Qualquer um dos dois fenômenos são, digamos assim, prejudiciais para a aviação. Porém, o wind shear, como você pode observar, ele pode ocupar uma área mais extensa e, lógico, afetar toda uma área, por exemplo, de um aeródromo, né, de uma pista, de um aeroporto, tá? Trazendo então um maior risco, às vezes, né, comparado aí a situações aí de pouso e decolagem. É lógico que os tornados são formações muito potentes, ventos muito fortes, que também são, digamos assim, devem ser evitados, né, pouso e decolagem nessas situações. Olha essa sequência agora, esse vídeo, né, demonstrando a ocorrência de wind shear. Então nós temos a formação da nuvem desenvolvendo normalmente e a gente começa a perceber as precipitações, as chuvas que estão caindo e nesse exato momento eu tenho ali uma enorme massa de água despencando e espalhando a partir da superfície. Observe que, né, a intensidade dessa formação, olha aí, novamente, ó, a chuva despencando uma única vez e espalhando a partir da superfície numa certa cidade aí, né, numa certa região. E aí indicativo para nós exatamente do famoso wind shear, né, a quantidade de água despencada de uma única vez, formação aí do microburst, né, um indicativo aí de uma forte ocorrência aí de mau tempo. Aí, microburst, então seria o que? Literalmente a explosão do CB. Então a formação do CB intensificou, em um certo momento ele acabou despencando aquela enorme massa de água. Essas explosões de nuvens, elas podem ocorrer e lógico, ter ali a abrangência de até 4 quilômetros em torno da área da nuvem. Então é uma área relativamente extensa quando nós temos essa condição desse fenômeno. Aqui eu tenho a imagem de um acidente provocado, né, exatamente por um wind shear. A aeronave foi literalmente jogada no solo, né, devido, lógico, às condições de ventos fortes, correntes ascendentes e descendentes em torno ali da superfície. Tá? Então é importante que vocês observem, né, essas situações. Ok? Nós vamos passar para a sequência. Vamos falar aqui, olha, da esteira de turbulência. Esteira de turbulência, você vai observar sempre a partir da ponta de asas das aeronaves, especialmente aeronaves de grande porte. Atualmente, essas aeronaves têm um dispositivo chamado de winglets. Winglets, ela tem o seguinte forma: a ponta de asa ela é levemente levantada e esse efeito minimiza o efeito de esteira de turbulência. Então, esteira de turbulência são vórtices, são gerados a partir da ponta de asa e surgem, né, formando ali áreas de esteiras e turbulência. Essa esteira é relativa ao que? Ao porte, peso e velocidade da aeronave. Tá? Então, essa esteira, esse rastro, digamos assim, de vórtices são gerados a partir da ponta de asa. Tá? Então, o que a gente pode observar nessa imagem, nessa ilustração, como eu disse para vocês anteriormente, atualmente as aeronaves têm um dispositivo, né? Na verdade, a ponta de asa ela é levemente torcida, né, para cima, e aí minimiza ou pelo menos quebra um pouco essa ocorrência de esteira de turbulência. Mas, só uma curiosidade, em função desse efeito de esteira de turbulência, logo após a decolagem ou mesmo pouso de uma aeronave num aeródromo, a torre de controle tenta, né, se tiver, lógico, tempo hábil possível, aguardar de 2 a 3 minutos entre uma aeronave e outra, né, para pouso e decolagem. Para quê? Para que o ar atmosférico estabilize novamente, normalize as condições para aí sim, né, efetuar um novo pouso ou uma nova decolagem. Tá? Bom, algumas regrinhas que nós costumamos passar para os pilotos, né, exatamente em áreas
de aeródromos, né, onde eu tenho um grande número de pousos e decolagens. Então a gente sempre recomenda para os pilotos o seguinte: na decolagem, sair antes do ponto de saída de solo da aeronave precedente. O que é isso? Então, digamos que eu tenho uma aeronave de menor porte e vou decolar na sequência de uma aeronave de grande porte, então eu tenho que aguardar, né? Aliás, eu devo decolar sempre de um ponto anterior. Por quê? A esteira de turbulência, e aí um detalhe importante, ela só será gerada a partir do momento que a aeronave tira o trem de pouso da pista. Ou seja, quando a aeronave está no seu sentido vertical. Tá? Então, logo após a decolagem, como você está vendo ali nessa ilustração, a aeronave já começa a gerar a sua esteira de turbulência. Tá? Então, a aeronave que vem logo na sequência, ela tende a decolar do ponto anterior e a partir daí, lógico, fugir dessa área de esteira de turbulência. Se for no caso do pouso, a situação é contrária. Eu vou deixar para tocar no ponto posterior. Tá? E lógico, eu estou com a minha aeronave vindo para o pouso, observei o ponto de toque da aeronave de grande porte, geralmente é logo próximo ali do início da cabeceira, e eu vou deixar a minha aeronave de menor porte para tocar um pouco depois, porque a aeronave de grande porte gera turbulência até o momento que toca na pista. Toda vez que a aeronave estiver correndo no sentido horizontal, seja para decolagem, seja para o pouso, eu não tenho esteira de turbulência. A turbulência é zero. Então, somente no momento que a aeronave vem no sentido vertical é que ela tem ali gerada a tal esteira de turbulência. Tá? Então, novamente, está aí, ó, a esteira ela é gerada sempre no sentido vertical, ou logo após a decolagem, ou até o momento que a aeronave toca a pista. Tá? Bom, então aí só para ilustrar, nós podemos inclusive termos esteira de turbulência mesmo durante o voo. Claro que vocês tenham gostado, né? Nos vemos aí no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima!